Ô, Jaqueline, então a gente deve ter passado de uma hora aí conversando, não sei como é que tá teu tempo, a gente fala mais um pouco aí para as pessoas que ainda estão entrando na live aí e querem saber sobre os cogumelos. Então, mas eu acho que o que nós estávamos comentando ali era sobre o ar-condicionado, né? Uhum. Então, é uma dificuldade, né? Como você falou ali. Então, essa pessoa ela continuou cultivando, pelo que você sabe, com ar-condicionado. O que que aconteceu? Não, na verdade a pessoa desistiu. Sim, fico com dó, mas eu tentei, assim, incentivei o máximo, mas tem que cultivar, tem que tentar, é um caminho lindo aí, né? São, um- um- eu não sei dizer, é um produto, assim, incrível, mas tem que cultivar, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, persistência, e no cultivo aí a gente vai conseguindo entender, né? É Sim. a teoria e prática aí, mas realmente, essa do ar-condicionado, então, tem que pensar muito, porque, né, ao mesmo tempo que tu resfria, dá uma temperatura ideal, tu resseca muito o ambiente. Então, tu tem que equilibrar muito bem a umidade. Em relação aos potinhos, então, o substrato é compactado? Sim, sim, eu mandei fazer uma ferramenta ali, né? Quem tiver interesse, depois me segue ali, me chama, a gente vai conversando, vou mandando fotos. Se eu esqueci de pegar, tá ali lá fora. Mas eu mandei fazer Uhum. ele que ele compacta, ele é super pesado, é de ferro, ele compacta e tem um pino assim mesmo nele, aqui no meio, e ele faz a furação para na hora de eu inocular, então o inóculo cai ali no meio e ele acaba colonizando mais rápido esse meio aí, esse potinho. Legal. Então, nesse sentido aí, tu pode mostrar ali o cogumelo que você colheu ali, para as pessoas Posso. verem ali se ele está ressecado ou não, e você falar um pouquinho sobre ele, né? Uhum. Então, pelo que você observa, esse cogumelo tem algum problema com umidade aí ou não? Não, Ângelo, ele tá super bem. Aqui dá para ver que, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui o substrato dá para ver que ele tá bem escurinho assim, né? Que, ó, não sei se dá para pegar aqui, ele não tá esfarelando assim, então ele tá Ah, bem legal. Ele escurinho. tá bem Ali é porque, vigoroso ainda. ali é porque eu dei uma batidinha nele, então, né, ele Sim. acabou. Mas, ó, acho que dá para observar que ele tá bem. Certo, não tem nenhuma borda, né, queimada ou amarelada, né, que aí Uhum. indica que o cogumelo está com baixa umidade, né, está ressecando. Uhum. Ó, não sei se dá para ver, eu vou tentar mostrar aqui o potinho onde eu tirei, ó, né? Legal. Uma coisa que ela está perguntando aqui, Stefania, em relação aos potes, né, investimento. O que que dá para conversar? Eu acho que eu e a Jaqueline conversamos por alto, que você fez um investimento relativo com os potes, né, e os materiais. Foi esse ano, né? Uhum. Que foi em janeiro, ali, fevereiro, né? E aí você já conseguiu reverter já e pagar com as vendas que você tem feito, né? Uhum. Então é algo que eu e a Jaqueline viemos trabalhando agora e vamos trabalhar à frente, é a questão do retorno financeiro. Mas eu acredito, e ela pode falar melhor que eu com propriedade, que em relação a outras atividades que ela poderia estar fazendo aí na área agrícola, eu acredito que seja uma atividade bem rentável, né? Você tem conseguido pagar suas contas aí em relação ao cultivo e ter um retorno? Não precisa falar em valores, mas eu acho que é interessante ver isso de você, né? Enfim, Sim, eu tô vendo aí que tem bastante pergunta em relação a investimento, a retorno, né? Então, praticamente tudo que entra, né, a maioria retorna ali, então, né?
tem o diário, o mensal ali para produção, né? Que a gente não pode se esquecer, o investimento em potes ali, né? Mas é sim, tem um lucro bom, né? Não posso dizer que não. É bem trabalhoso, assim, é um trabalho contínuo, é um trabalho diário, mas o retorno é muito bom, sim. Em relação ao substrato, né, eu acho que era interessante falar sobre a importância que tem para você aí. Qual é a importância de você estar produzindo o próprio substrato, ou se tivesse que comprar uma carga de um fornecedor, né, hoje, aí, como é que estaria essa questão? Eu não cogitei, Ângelo, acho que desde o início eu não cogitei a comprar, é tanto que eu nem investiguei, não sei qual é o preço desse substrato pronto aí. E então eu não sei dizer, mas assim, Mas, mas assim, que te pergunta é no sentido assim, né, da produção, né, se você tivesse que comprar uma grande quantia de cogumelos, como é que ficaria a questão de você escalonar essa produção, né, para você vender ela? tá, eu acho que eu entendi. Então, assim, se eu fosse comprar esse substrato, como que eu faria o restante ali da produção, certo? Isso, né? Como é que você conseguiria, ficaria mais difícil para ti ou não dividir a produção semanal que você tem aí para as vendas? Se você vai ter um fluxo maior de produção numa determinada época, né? Assim, de mão de obra, eu digo que me facilitaria um monte, porque é o que eu acredito que me toma mais tempo hoje, tá? Então, é a Uhum. questão do substrato. Não é o bicho de sete cabeças, mas é o que me toma mais tempo. Por quê? Acho que principalmente por eu ter escolhido o caminho dos potes, tá? Então, precisa fazer a asepsia desses potes semanalmente, né? Então, ele tira Uhum. o substrato, faz lavagem ali, a- uma limpeza neles. Ah, com certeza, eu te garanto assim, especialmente por conta do frete, que eu acredito que seria o maior custo aí, mais do que o próprio substrato, né? E então eu acho que isso pesaria no valor aí do produto final. Então, não sei dizer assim, se fosse para eu nunca pensei em comprar o substrato, a não ser que fosse aqui, né, próximo na região, Sim. mas O que eu queria comentar, assim, né? Você tem um trabalho em relação a produzir substrato, mas se você tivesse comprado de alguém, você teria que comprar um lote, né? Então, às uhum, vezes, durante as tuas vendas, tu teria picos de produção e venda, que tu teria que buscar vários compradores e em determinadas épocas você ficaria quase que sem produção, né? Porque é interessante falar também que o cogumelo ele tem ciclos de produção, né? Dentro do substrato. e a outra coisa que eu vejo, sim, né, pensando nisso aí que tu falou, por exemplo, acontece alguma coisa, exemplo, essa pandemia aí, e aí tu fica na mão, né? Se tu não sabe produzir o teu próprio substrato ali, poderia me acontecer Legal. também. Qual é que é a espécie hoje que, na verdade, você tem vendido mais aí? O Shimofuri. O Shimofuri é o meu xodó, tu sabe? A gente vem conversando ali, então eu me dei muito bem com o Shimofuri. Eu não sei qual que é a relação ali, né, Ângelo? Eu não sei qual foi o fator ali, mas eu me acertei com ele, ele se acertou comigo e produz muito bem, ele vem bonito, vem vigoroso assim, então o Shimofuri para mim foi, por enquanto, foi o que está dando mais certo. E quem consome, quem compra teus produtos aí prefere ele também. Prefere? Ele é uma espécie assim que tem mais fibras, né? Ela é mais firme,
Se puder mostrar E, ele de novo, quem sabe, aí acho que se mostro assim, puder, ó. sim. Esses aqui ainda estão até pequenininhos, tá? Eles crescem muito. Ele é muito parecido com o eringue. Não sei se o pessoal Hum, conhece aí, é. então ele vem, ele fica assim, e ele dá uns cachos enormes, bem grandes, assim. Então, o pessoal tem preferido ele, assim, pela minha experiência também, e do pessoal que compra de mim, então ele fica mais tempo, assim, vigoroso aí, fica mais tempo bonito na geladeira também. Então, após colher aí, uns 10 dias, super tranquilo na geladeira. Uhum. Vamos ver aqui a pergunta aí, o valor. Deixa eu ver. Ah, você continua colhendo do potinho depois de colher uma primeira vez? Sim, eu faço duas colheitas, tá? Eu sempre aguardo ali a Uhum. segunda. A primeira vem bastante, né? Então a primeira aí vem muito bem, mas eu sempre aguardo a segunda. Uns vêm, outros não vêm, mas no geral eu sempre tenho a segunda colheita. A Stefania Bill pergunta: quero perguntar, em relação à sepsia, fazem controle microbiológico? Pode ter bactéria patogênica? Se você pudesse ser mais específica, Stefania, seria aí em que parte da produção? Seria no cogumelo, enfim, ou na sala de cultivo que você fala em relação a controle microbiológico? Aí a gente pode responder com maior certeza. Tempo de dedicação média em horas diárias. Mais ou menos aí eu vou colocar, assim, bem por baixo, umas 5 horas diárias, vai. 5 horas diárias. Tá. Vai bem tranquilo aí. Mas é você sozinha fazendo, né? Não tem ninguém te ajudando, né? Então, Você faz eu. todo o processo, né? Isso que é importante destacar, né? Sim. Uhum. Deixa eu ver uma outra aqui. Será que dá para escalonar a produção em estufa rústica? Me parece que esse controle fino só ocorre em estufas climatizadas. Olha, estufas rústicas, respondendo aí, você pode até fazer a questão do escalonar, né? Porque o que você vai fazer? Você vai produzir substrato semanal, né? Mas como a gente já comentou anteriormente, estufas muito rústicas vai te sair barato, mas esse barato às vezes vai ter que custar aí várias mão de obra a mais para você estar refazendo lona, enfim, vários quesitos aí que daqui um pouco tem que ser avaliado se é viável ou não, né? Trabalhar. A pergunta é para Oi, mim? isso, a produção de bactérias, na verdade, esse cuidado vai desde a água que você está usando, né? O cuidado com a água, com a limpeza do sistema de umidificação e também o cuidado em não molhar os cogumelos, né, Jaqueline? Correto? Isso, Confere? correto. Confere. A produção média atual aí num cenário bom aí, quanto você tem colhido aí por semana? Uma média, né? Uns 10 quilos. 10 quilos. Olha só. Muito bom. Vamos ver. Entre investir em sala de colonização e uma sala de inoculação, o que seria mais importante? Na verdade, essa pergunta aí é dizer que as duas são importantes, né? Mas vai começar pela inoculação, né? Se você tiver uma sala que não tiver uma boa asepsia, ou uma sala de madeira, ou alguma coisa que daqui um pouco vai gerar fungos ali, que vai dificultar a limpeza, então você já vai contaminar o substrato logo na chegada, né? Logo no início. Logo, tu não vai conseguir colher nada. Então, tu vai colher só dor de cabeça. Vamos ver, no cogumelo que chega para o consumidor. Bom, essa pergunta aí, você faz alguma. Na verdade, assim, não existe um cuidado só em relação à manipulação, né? Mas não é feito nem o uso de nenhum produto, né? Fungicida ou outra coisa conservadora no cogumelo, né?
Não. Eu acho que é interessante você falar como é que é a venda que você faz com os cogumelos, né? Uma venda direta, né? Sim. Uhum. Então, o que eu faço? Eu vou meio que responder você e responder a Stefania ali. Então, Uhum, Stefania, eu isso. faço a colheita ali, né? Uso de máscara, uso de luva, nessa minha sala ali que eu uso para inoculação, então é uma sala super limpa, né? Então eu sempre faço a asepsia ali dela, e daí no processo embalo os cogumelos, retiro ali dos potes, levo eles para essa sala, retiro dos potes, já coloco ali direto nas bandejas e faço embalo como de praxe ali, né? Luva, máscara, como eu falei aí. E daí vai Uhum, para 90% hoje das minhas vendas, eu digo até mais, 95% das minhas vendas é para o consumidor final, né? Então eu entrego diretamente ali, não faço uso de nenhum produto ali fora os para preparação do substrato e dou a garantia ali do tempo, né, em refrigeração na geladeira. uhum. E é Legal. isso, Valor de venda hoje dos cogumelos aí tem variado em que faixa aí de preço por quilo? uns R$ 60 o quilo. Uhum. Vamos ver, seria melhor comprar uma estufa dessas empresas especializadas? Bom, Chácara da Mata, isso aí é relativo a, primeiro, em relação ao teu capital financeiro, tá? Principalmente o teu capital financeiro, primeira coisa. E segundo, algo que se torne viável você fazer a manutenção também, né? Porque você tem que conhecer o teu sistema, a forma como você vai fazer os controles da umidade, da temperatura. Às vezes você vai buscar uma tecnologia tão sofisticada que depois você vai ter que chamar um técnico lá de outro estado para estar resolvendo o teu problema. Então, tem que se pensar muito nisso também, né? Vou ter uma tecnologia que fica inacessível para eu mesmo estar manejando, né, Jaqueline? Eu acho que isso também é importante destacar. Tamanho da sala hoje que você tem? Eu tenho duas salinhas assim, que é uma coladinha na outra, né? Então, uma é de 11 metros quadrados e a outra é de 4,5 metros. Qual é que é de 11 metros quadrados? Seria a primeira sala que é a decolonização do cogumelo, é isso? É de colonização. Uhum. Colonização e frutificação. Certo. Sala de inoculação de madeira é o seguinte, né, Chácara da Mata, você vai ter vários problemas aí em relação a possíveis fungos, pó, enfim, né? Toda a superfície onde vai segurar qualquer sujeira. Então, ah, são detalhes às vezes que são passados despercebidos, mas que vão fazer a diferença, né? Porque assim, tudo que você tiver, quanto mais limpo, menor vai ser o nível de contaminação que você vai ter em diferentes espaços do sistema de produção, né? Bom, a sala de inoculação tem que ser de alvenaria. Eu acho que é assim, a sala de inoculação, com certeza de alvenaria. O quanto assim, ó, é uma sala mais limpa, não necessariamente precisaria ser azulejada, mas tem que ter uma sala onde que você tenha condições mínimas para trabalhar, né? Ah, Às vezes o problema ali já entra na contaminação no substrato, né? Então, uhum. se Ah, você não tiver a sala limpa, pode falar, Jaqueline. essa minha sala hoje de inoculação, ela não tem toda a parte que nem tu falou aí, de cerâmica, de porcelanato, né? Sim. Então, a maior parte dela é mesmo na pintura. Não, mas eu digo Os, assim, é mais interessante você ter uma sala assim do que uma sala de madeira, né? Os não, riscos que sim. você tem. Não, eu digo assim que às vezes a pessoa imagina, vou Sim. colocar, fazer uma sala e colocar Ah, ali o sim. porcelanato, né? Então não precisa. A nossa é com pintura epóxi, que é super lavável, né? Então não tem problema nenhum. Legal. E eu acho que a gente, como já a gente conseguiu trabalhar bastante aí falando sobre
o teu cultivo, a tua história, enfim, né? Que você decidiu hoje, você mora numa área rural, né? Então, acho que Uhum. falar um pouquinho, finalizando aí em relação ao mercado consumidor, né? Hoje, que pessoas que buscam hoje, que compram aí os teus cogumelos, enfim, para quem você tem vendido, a forma como você vende hoje, enfim. Como eu disse ali antes, 95% das minhas vendas é consumidor final, né? Então, eu tenho algumas empresas que pegam comigo assim, ou para produzir ou restaurantes, ou pessoas que fazem algum tipo de alimento ali, de produto. E, e a venda, assim, começou um pouco antes, quando eu estava fazendo o curso, a gente comentou ali que eu iria fazer o curso e tal. E daí foi, como eu falei, foi aumentando, porque todo mundo já falava assim, eu quero ser seu primeiro cliente, eu quero. E isso foi dando mais motivação, assim, e, e o boca a boca. Então, um vai contando para o outro, né? Fala que comeu e são maravilhosos, enfim. Então, E você, essa é a minha maior propaganda hoje. legal. Então, hoje você trabalha com cogumelo fresco, entregando direto aí para o consumidor final, né? Então, Sim, isso sim. faz toda a diferença aí entre um cogumelo que é comprado no mercado, aí vai ficar uma bandeja rodando por vários períodos. É tanto que quando eu entrego, quando eu converso, né, quando eu disponibilizo aí o meu WhatsApp, tem aí na minha página, o pessoal aí conversa comigo, então assim, eu sempre dou a garantia que é colhido ou na hora da entrega ou no máximo na noite anterior, assim, é sempre. Então eu dou super tranquilo aí 7 dias na geladeira e nunca teve ninguém assim para reclamar ou, né, para falar não, que não durou, que, né? Então é super fresco mesmo. Ah, legal. Então, a respeito do curso online, a gente está vendo algumas possibilidades em relação a isso, Stefânia. O trabalho de mão de obra é feito em 7 dias da semana. Produção de cogumelos, você pode até ter algumas regalias, pode ter uma saída, mas vai ter que ter um cuidado, né? Ou um sistema que controle, né? Às vezes a pessoa não precisa estar perto direto, mas vai ter que ter pode ter algumas saídas, mas tem que ter um controle, né? Que nem o Fábio disse ali embaixo. Ele deu uma risada e colocou 7 dias da semana nada, 7 dias e 7 noites. Realmente, É, é não isso são aí. os Mas dias. eu acho que é interessante também que existem hoje metodologias, né, para você também, eu não posso mais sair, eu vou produzir cogumelos, eu não tenho mais vida. Eu acho também interessante destacar que não é assim, né, tem que ter cuidados, mas eu acho que assim, existe uma flexibilidade, né, uma certa flexibilidade em relação também a você ter vida própria, né, que às vezes você vai se abdicar de um emprego para começar cogumelos e acha que vai, bom, não vou ter mais vida. Acho que tem condição de ter esse equilíbrio, né, Jaqueline? Tem sim, não. É tanto que eu acabei, né? A gente foi uma opção assim, tanto pelo produto, a paixão pelo produto, mas foi uma opção nossa porque na época ali que eu conheci o Ângelo, que eu, né? Eu tinha acabado de ter a minha menina e foi uma opção nossa dela entrar ali na escola apenas com 4 anos. Então, apesar desse tempo ali, eu ainda tenho tempo com ela, tenho tempo para casa, né? Faço as entregas, atendo aqui quem me chama, então assim, não é também, mas tem que ter a dedicação ali, né? Ah, sim. Por Isso é conseguir. legal. Ali tem uma pessoa que falou, como criar filhos. É parecido, né? Você tem que ter um cuidado especial, né? A diferença da produção dos cogumelos é diferente de você ter qualquer outro cultivo, ou um cultivo de hortaliça, enfim, né? Os cuidados, eles são um pouco mais detalhados, né? Não são técnicas
não é que é difícil, mas exige atenção, né? Atenção aos detalhes, né? Sim, Deixa eu ver sim. aqui nos. A questão, o Fábio aqui falando, os primeiros 6 meses piora, enfim, depois começa a afinar. É verdade, né? Então, assim, vai depender muito da pessoa, como você pega o jeito para cultivar, enfim, aí você vai, os maneios você vai acertando, né? E é aquela questão de você o que? Fazer sempre do mesmo jeito, né? Esse é um segredo, assim, muito grande. Quando você consegue estabelecer uma técnica, segue ela, né? Só um pouquinho aqui meu celular. Tá me escutando, Jaqueline? Tô ouvindo sim, Ângelo. Tá. Me assusta, não. Sim, Não, não é é, questão de assustar. A gente está só comentando em relação a que as pessoas às vezes acham que, na verdade, assim, você tem algumas coisas que você tem que fazer, né? Mas não é nada de difícil. Você tem que ter assim, amor com o que você faz, né? Eu acho que isso você demonstra muito bem, né? A dedicação, enfim, e gostar de fazer aquilo, né? Não seja algo que seja forçado, né? Quem é fungicultor, quem escolheu essa profissão, quem escolheu cultivar, sabe que está muito além, acima de uma produção, né? Mas o amor a fazer aquilo porque você realmente gosta e acredita, né? sim, ali no início, assim, quando ficou essa coisa dentro de mim, esse burburinho, assim, de, né, de vou cultivar. Então, a gente começa a assistir alguns programas aí, inclusive tem umas matérias aí no Globo Rural e outras aí no YouTube, e parecia ser um mundo assim, né? Eles mostram o valor, o quanto ganha, né? E aquilo parece ser tão fácil, né? Ah, é só vir, não sei o quê, e eles crescem super rápido. Eu falei, nossa, vai crescer super rápido, vai dar muito dinheiro, né? Mas assim, tem que amar, acho que o caminho aí tem um aí que está perguntando bastante sobre estufa, né? Acho que Deixa eu é ver. deixa eu ver aqui achar o Fábio? nome. Não, é Não vi. essa chácara da mata. Parece que tá Deixa eu ver. bem, não sei se Deixa a eu ver qual é chácara. que seria a pergunta. Então, sala. Não sei onde é que seria a pergunta, Jaqueline, aí. Quem sabe Não, eu assim, acho eu que eu tô passo. olhando aqui, assim, pelo que dá para ver, essa chácara da mata e a Estefânia Sim, parece que assim querendo, né, cultivar. sim, E meu primeiro passo assim é tenta. Se tu tá num apartamento, se tu tem a tua casa, tenta, faz o curso, claro, acho que tem que fazer o curso sim. Mas tenta, faz ali, cultiva uns 5, uns 10 blocos, né, Ângelo? Vê se sim. realmente é isso que tu quer, vai atrás, vai pesquisando, vai lendo. Não adianta tu montar uma estrutura mirabolante, ir lá comprar container ou comprar estufa de não sei quem. Não é isso, não é o que eu imaginei, né? Então você vai acabar se frustrando, vai acabar aí Verdade. investindo numa coisa errada. Então, mas assim, é super gostoso. É um- uma paixão, assim. Então, não tenho muito, acho que já deu para entender, né? Sim. E outra coisa, assim, é você vai fazendo, né? Vai fazendo aos poucos, mas assim, interessante que se siga um método, né? Às vezes na internet aí você vai ter vários métodos desconstruídos, aí você vai buscar fazer a técnica e muitas vezes tem muita invenção aí no meio, né? Então essas Uhum. invenções aí, daqui um pouco podem te desestimular, né? Tem Sim, formulações e sim, eu lembro que no início eu não tinha nem feito o curso, eu já estava até pesquisando como, porque eu vi uma reportagem, como do pessoal que estava cultivando aí na borra de café. E eu enlouqueci porque eu queria aquilo, daí planejei tudo, aonde que eu ia pegar borra de café, mas nunca não tinha produzido nenhum, assim, né? Aí eu falei assim, não, peraí, vamos lá, meu marido, já que cai na real, tu não produziu nenhum, tu já tá atrás da borra de café, né?
E daí, assim, eu vi aí todo mundo falando eu. Então, assim, se vocês querem produzir, se já tem, já dá para ver que já estão com interesse, assim, é super legal. Eu gostei muito da ideia de fazer o curso ali com o Ângelo, curso e consultoria. Venho aí caminhando, estamos caminhando juntos, porque o Ângelo ali com a consultoria dele, ele vai te dar dicas, te dar, né, as ferramentas para a tua estrutura, para, né, como que você pode fazer com o que você tem nas mãos, né? Então, não adianta tu ver um curso aí que funciona na cidade ou na Austrália ou não sei aonde e você não tem o material, você não tem o método para aquilo acontecer. Então, é... tô distraindo com os comentários. Então é isso, Não, assim, pode falar. a minha primeira, os meus conselhos aí, as minhas dicas é isso mesmo. Acho que quem tiver aí próximo do Ângelo vai aí, não tem erro, não é. Antes eu achava que era, eu aprendi uma coisa, eu não preciso pagar, né? Então, mas não é desperdício, não é dinheiro jogado fora, muito pelo contrário, é investimento e quando começa a ver acontecendo, aí ver as coisas acontecendo, é muito bom. É muito bom mesmo, é gratificante. Legal escutar isso, fico feliz aí que a gente possa estar contribuindo. Algumas perguntas em relação à borra de café. Borra de café até você pode fazer aí, existem técnicas para se fazer com a borra de café, mas tem que se ter um cuidado, você vai ter que trabalhar com uma metodologia, enfim, não pode ser borra de café mofada, por exemplo, tem que ser uma borra de café nova. Para quem vai fazer um cultivo caseiro, de repente pode ser uma possibilidade. Eu mesmo, o meu trabalho, eu comecei testando na borra de café pura. Inclusive, em quem está no Instagram aqui, pode procurar no meu Instagram aí, eu postei hoje sobre que faz 5 anos aí, o meu primeiro cultivo foi na borra do café. Mas é uma coisa muito limitada, né? Então, que nem a Jaqueline falou, eu vou começar a sair lá, buscar borra de café na cafeteria. Eu fiz isso, inclusive ia de ônibus e tal, buscar caixas. E o que? É uma coisa para você aprender. Mas para você cultivar e ter uma fonte de renda, borra de café pode ser um trabalho muito forte. Então você tem que ver o seguinte: uma das coisas é que materiais eu tenho mais perto de mim que sejam adequados para cultivar esses cogumelos. A questão do preparo do substrato. Não é uma coisa difícil. Na verdade, é assim, o sistema em si de produção de cogumelos, a Jaqueline pode responder, não é uma coisa de outro mundo, mas requer que você tenha uma sequência, tem que ter um protocolo. Ou senão você vai, hoje eu vou fazer assim, amanhã eu vou fazer de outro jeito totalmente diferente. O resultado não vai sair igual. Uhum, Então esse que é o detalhe. isso mesmo. Se quiser comentar. Não, é isso mesmo. Acho que com os cogumelos ali, com o substrato, é a disciplina, né? Inclusive disciplina de método, disciplina de horário, né? E, e é isso. Seguir o protocolo. É A mais A, então tem que ser A mais A sempre, né? A não ser que tu aprenda e ou tu vê que uma formulação se adeque melhor, né, para o tipo de cogumelo, pro tipo de clima, mas no geral é isso. Legal, vou ver algumas últimas perguntas aqui, então a gente vai fazer um fechamento aí, tá, pessoal? Apartamento sim é possível, diz o Fábio. Com certeza, existe possibilidade sim de se trabalhar em apartamento, desde que você tenha condições, que você controle as condições e estude, né? Em relação aos benefícios, aí você falaria dos Stefânia, uma última pergunta aí. Seria dos benefícios em relação à saúde? Se você puder nos especificar.
Então, nós estamos aí com a segunda live, então, devido à hora, então a gente vai mais um pouquinho aí vai estar encerrando, então, a live. Acho que a gente conseguiu aí trazer umas bastante, assim, informação aí para quem está querendo cultivar e mostrando o trabalho da Jaqueline, enfim, da Fungini. Se tu puder especificar um pouquinho mais, Stefano, em relação dos benefícios, seriam os benefícios à saúde? Se seriam os benefícios da saúde, os cogumelos, a borra de Aí, café. é, Legal. A borra de café ela pode sim ser uma alternativa daqui um pouco para uma produção bem pequena de consumo, né? Que aí você tem que juntar muita borra de café. Você pode até isso. congelar, armazenar, mas é uma coisa para teste, né? Para quem vai daqui um pouco pensa em cultivar para fazer uma venda, para ter uma fonte de renda aí, então já dificulta bastante nesse sentido. É, O que mais Stefano, daria para perguntar? Sim, pode pode. falar. Não, que nem assim a minha dica ali para a Stefania é para ela pensar assim, como eu pensei no início. Imagina tu juntar uma quantidade de borra, né? Eu acredito que você queira produzir a nível comercial aí, uma quantidade de borra de café que não esteja aí, né? Como é que fala? Fungada, né? Uhum. E pensa na logística tudo. Se tu não tem cafeteria, imagina tu passar recolhendo toda essa borra de café, depois, né, Ângelo, todo Sim. no, O no preparo, o processo. tratamento do substrato. Sim. Então, é Então isso. nesse sentido você tem que buscar assim trabalhar e formular um substrato que é um meio com os nutrientes para produzir os cogumelos que seja o mais próximo do teu local, né? O que que eu tenho disponível, né? De materiais para estar produzindo aí um substrato. Então, acho que assim, uma coisa que gostaria que tu comentasse, que antes da pandemia, que é uma coisa legal, que você me comentou, em relação à forma de entrega, né, desses cogumelos, né, em relação à embalagem, né, acho que como você poderia estar comentando alguma coisa sobre, É, como é que eu você tenho, fazia antes da pandemia. eu tenho muitos clientes fixos, né? E para diminuir essa quantidade ali, como a gente já tinha feito, pensando nos potes ali na produção, para diminuir a quantidade de lixo ali, né? De descartes, dos sacos para produção, a gente pensou no mesmo para não gerar aquele isopor e aquela embalagem plástica ali, e a forma que a gente pensou nisso foi com os clientes fixos de fazer. Comprei potes, eu poderia ter pegado um aqui, esqueci. Potes assim, normais desses plásticos, então eu coloco ali a quantidade que vai para o cliente, coloco a etiquetinha com o nome, etiquetinha de papel, nome, a quantidade certinho, faço a entrega e quando eu faço a primeira entrega, na segunda entrega, eles me devolvem o pote, eu pego o pote, a gente vai fazendo essa troca de potes aí. Legal, então. Pessoal, assim, a gente vai então dando um fechamento. Então, a ideia aqui hoje foi trazer a história de motivação aí da Jaqueline, o trabalho dela aí, da Fungini, de Rio do Sul. Então, ela tem uma produção aí, a sua produção fica próximo ao Instituto Federal Rio do Sul, né? Isso, bem na frente do Instituto Federal. Acho que tem um pessoal aqui, né, de Rio do Sul aqui nos assistindo, então quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conhecer os produtos também, né? Ficam à vontade, fiquem à vontade, né? Podem entrar em contato, adicionem aí, né? Me ajudem aí a divulgar também. E é isso. Então, Se acho alguém que é tiver. interessante quem tiver em contato, então entra também lá no Instagram da Fungini, então da Jaqueline, ou escreve no direct aí que ela vai estar também conversando aí, então. E os cogumelos, além de tudo, hoje eles representam uma fonte de proteína com pouca manipulação, né? Não só no sentido de vamos reduzir o consumo da carne,
mas às vezes o consumo da carne também está associado aí a muita manipulação, né? Várias pessoas mexendo com esse mesmo alimento. E quem está trabalhando com produção de cogumelos sabe que a Jaqueline vai lá, ela vai fazer a colheita dela e ela vai entregar para o consumidor final. Não vai passar de mão em mão, enfim, todo o processo que a carne tem. Somente em Santa Catarina, né? A entrega somente em Santa Catarina, né, Jaqueline? Até porque, Sim. respondendo a IGAS aqui 1569, que os cogumelos eles são perecíveis, né? Eles são altamente proteicos, né? Muitos têm uma proteína, a quantidade de proteína até superior à carne, e por ser muito perecíveis, somente aí se pensasse numa desidratação, né? É uma Uhum. possibilidade que a Jaqueline tem de estar fazendo em momentos onde não tenha onde vender, é fazer farinha de cogumelos, tá? Então a farinha de cogumelos é algo ainda novo, que não existe assim uma produção, não conheço produções formais ainda, industrializadas, e que é uma fonte de proteína desidratada. Aí poderia até ser enviada para outros estados. Mas a lógica é que se produza os cogumelos frescos para se entregar ao consumidor, né? Onde você tem um alimento vivo, né? Uhum. Puder falar alguma coisa, deixa eu ver, deu uma. Tá me escutando, Jaqueline? Tô ouvindo, Ângelo. Tá, ele deu uma travada um pouco na imagem, mas eu acho que a princípio é isso, né, pessoal? Então, também se alguém tiver algum interesse em relação ao cultivo, enfim, a gente está à disposição. A farinha Sim. vai ter a farinha de cogumelos, ela vai ter energia também, mas vai ter muita proteína, né? Então, é um alimento que você pode levar, digamos assim, e tem uma durabilidade maior. Só que não tem tanta vitalidade, né? Você vai ter nutrição, mas a vitalidade, enfim, o que vai te trazer mais benefícios é um consumo de um alimento fresco, né? Se você quiser fazer algumas palavras finais, aí Jaqueline, aí fica à vontade, então a gente vai encerrando a live. A gente agradece aí, pode falar, depois eu termino daí, então. Tá certo. Então, eu queria agradecer todo mundo que tá aqui, que tirou um tempinho para poder nos assistir, né? Queria pedir desculpa aí se não consegui, responder todas as perguntas. É a minha primeira live. É, queria agradecer muito o Ângelo também aí pelo curso, pela consultoria, pelas dicas diárias, né? É um caminho aí lindo, mas que tem que ser caminhado aí com muita dedicação. E, e é isso, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, qualquer coisa, podem me adicionar no meu Instagram, tem o meu telefone aí, tem o WhatsApp, E é isso, Ângelo. Quero agradecer muito pelo convite, né? E é isso. Legal, também agradeço aí a oportunidade de você ter aceitado aí esse desafio, de a gente estar conversando aqui, mostrando um pouco do teu espaço. Então, quem sabe mais adiante a gente faça outras conversas aí sobre. E dizer que você tem um trabalho muito inspirador aí, que você siga em frente aí, levando alimento de qualidade para as famílias e também possibilitando também que você tenha qualidade de vida com os cogumelos, né? Com a renda também, com o consumo, enfim. Então, em relação a cursos online, a gente está pensando em alguma coisa, está conversando, existem algumas possibilidades. E eu estou à disposição também no direct ali do Instagram. Você tem interesse, ou quer saber mais sobre os cogumelos, aí entre em contato aí que eu estou à disposição para estar dialogando, tá bem? Então era isso, então. A gente agradece muito aí a todos que estiveram na live e fazer um convite para a Jaqueline também para quem está aqui na live que eu vou fazer uma outra live sexta-feira. Então, sexta-feira, às 19 horas, com a Juliana e a Leila da Chácara Noite Sol, lá de
de Florianópolis, tá bem? Então agradeço aí de coração, Jaqueline, muito obrigado mesmo. A gente Obrigada. segue fora também aqui do Instagram, tendo dúvidas, enfim, e a gente vai estar cada vez melhorando mais o teu cultivo aí, e que isso possa ser algo prazeroso, que não é algo maçante, mas algo que possa motivar e possa fazer parte aí da vida diária de cada um que quer cultivar cogumelos, tá bem? Então, que fique bem claro, né, que é trabalhoso, mas que é um não tem o que paga assim o amor, né, a paixão por cultivar um produto tão lindo. Muito bem, então só terminando ali, então a live de sexta ela vai ser um pouco mais focada na parte de produção de cogumelos orgânicos. É algo que também com a Jaqueline a gente já vem conversando e já se preparando para fazer uma transição. Então a Fungini tem a proposta aí em um degrau a caminhar no sentido de estar também qualificando esses cogumelos para serem certificados como orgânicos. Então é isso, tá? 19 horas, sexta-feira também, então convite. Obrigado aí, Jaqueline, tenha uma boa noite aí, bom Igualmente. descanso. E amanhã colheita de cogumelos, então. Bora lá. É isso aí, então. Maravilha, Abraço. então. Uma boa noite aí, eu vou encerrando a live, então. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos aí que participaram da live.